Oi, gente. Aqui estou com mais um vídeo para vocês, né? É uma história bem interessante. Nosso personagem hoje eu dei o nome de Antônio. O Antônio foi adotado quando tinha mais ou menos 6 meses de vida, né? E aqueles pais adotivos o colocaram o nome de Antônio. E o Antônio, desde 6 meses de vida, não tinha o mesmo carinho, né? O mesmo trato dos filhos legítimos do casal. Mas o Antônio foi sobrevivendo, né? Começou a andar, as roupas que eles davam para ele eram aquelas roupas dos irmãos que ia ficando mais velhas. Nunca compraram uma roupa nova para o Antônio. E o Antônio foi crescendo, né? Foi ficando já andando, já uma criança esperta, e sempre, às vezes até apanhava, né? Até batia no Antônio. Os irmãos também faziam muito pouco do Antônio. E o Antônio não tinha outra opção, né? Era uma criança, nem sabia o que estava acontecendo na vidinha dele. E ele foi crescendo, se tornou adolescente, aí que as coisas pioraram. Quando criança mesmo, ele queria ir na escola, eles não deixavam. Os pais não deixavam ele aprender a ler e escrever. Era o mínimo que podia, né? Não tinha. Eu nem pensava em faculdade, nem numa escola normal, né? E ele ficava ali, fazendo serviço doméstico, ajudava a limpar a casa, depois tratava dos porcos, galinha, fazia o serviço doméstico da casa, né? E, além disso, trabalhava na roça, na lavoura, de sol a sol. E o Antônio nunca reclamava mesmo. Trabalhava, mas aquele sofrimento terrível. E a comida eram os restos de comida que sobravam, eles davam para ele. Se mesmo dividia com os cachorros, né? Pouco dos cachorros que sobrava, dava para o Antônio. Não era uma vida, tratado pior que um animal, né? Sendo que ele era um ser humano, né? Uma criança saudável, menino educado, não aprendeu a ler nem escrever, que os pais não deixavam. Aí arrumaram para ele dormir no porão da casa. Lá ele dormia ao meio de baratas, ratos, tudo sujo, mofo. A cama, de vez em quando, era trocada a cama, mas a cama era tudo suja, né? Do jeito que ele deitava, dormia. Ele tentava lavar, né? Mas muitas vezes ele tentava lavar, sua mãe adotiva, ou seu pai, seus irmãos, o repreendia. Então não era vida, né? Era uma... Nem sei como que aquela criança sobrevivia. Aí, em um belo dia, uma bela noite, o dia passou, né? Quando digo um belo dia, porque naquele dia ele não aguentou mais aquela vida. Ele já constava ali com seus 14, 15 anos, né? Ele não suportou mais aquela vida. E naquela bela noite muito fria, mas muito fria mesmo, ele estava deitadinho e até com fome, né? Porque tinham dado pouca comida para ele. Eis que em sonho, viu, gente? Veio um anjo e disse para ele: Antônio, some, abre aquela porta e sai de mansinho e vai embora. Não fica mais aqui, Antônio. Uma boa vida te espera lá fora. E ele sonhou, quando ele acordou daquele sonho, falou: é isso mesmo, vou fazer isso agora. Aí os cachorros não iam latir porque ele estava acostumado com ele, né? Os cachorros gostavam muito mais dele do que a família, né? Ele abriu a porta do portão, né? Nem porta, era uma cancela lá daquele porão fedido. Saiu, olhou para lá, olhou para cá, viu que estava todo mundo dormindo. Isso mais ou menos umas 2 horas da madrugada, 1h30, 2 horas. E ele saiu. No outro dia, não levantou, né? Não era para levantar para tomar café, porque nem café dava. Ele jogava lá um pedaço de biscoito,
biscoito de polvilho, um pedaço de broa, ele comia. O Antônio não estava lá. Aí saiu todo mundo atrás. Se achasse, talvez até matava de bater, né? Porque já espancava muito ele antes, né? E ele, percebendo aquilo, ele foi escondendo no mato. E comendo frutas, tomando água nos riachos e dormindo ali. Pessoa, uma criança de 13, 14, 15 anos, até 16 anos, dormindo no mato, sem ter nenhuma companhia, né? Até que ele saiu num povoado muito longe, já estava bem distante, porque ele não podia aparecer lá perto, senão eles pegavam ele, né? Aí quando ele apareceu naquele povoado distante já, isso muito longe, cerca de uns 8, 10 dias andando, ele foi acolhido por um casal, né? Ele contou a história direitinho para aquele casal, eles acolheram ele. Acolheram e deram para ele cama, comida e tudo o que ele precisava foi dado a ele. Aí ele foi trabalhando ali, eles viram que ele era inteligente, queria estudar, colocaram ele na escola e o Antônio foi melhorando seu modo de vida, né? Nossa, entrou no céu praticamente. E um belo dia teve uma festa na cidade, eis que o Antônio vai na festa. O Antônio vai na festa, levaram o Antônio, e o Antônio era um rapaz muito bonito, chamava a atenção das garotas, né, das moças, porque ele era muito bonito. E eis que uma moça muito bonita se aproximou dele e declarou, né, ô Antônio, como é que você chama? Não é Antônio, né? Como é que você chama? Ele chama Antônio. Falou, mas você é um rapaz muito bonito, onde você mora? Ele contou mais ou menos a história dele e aquela moça ficou super interessada nele. Mas era uma moça muito rica, rica, mas rica mesmo. Eles eram dono quase da cidade inteira, né? Aí ela falou para o Antônio que ia namorar com ele. O Antônio não recusou. Falou com os pais adotivos, segundo os pais adotivos, né? O que eles achavam? Eles falaram, não, tudo bem. Nós fazemos gosto, Antônio, que você namore com a moça. Ela se apresentou aos seus pais, eles gostaram muito dele. O Antônio logo já foi mudando, né? Foi mudando sua vida, cada dia para melhor. Aí ele foi morar na cidade e começou a estudar, muito estudioso. E os pais da moça, né? Supostos sogros e sogras e os irmãos, cunhados, né? O colocaram logo que ele fez o primeiro grau, o segundo grau, colocaram na faculdade. Perguntaram um dia, o que você quer ser, Antônio? Ele falou, quero ser um médico, um doutor. E eis que o Antônio se foi ser um doutor, um médico. E dali ele foi para a capital, mudaram para a capital. Ele e a esposa já tinham filhos, né? A família completa. E o doutor Antônio era o requisitado por toda a sociedade, porque além de ser um médico fantástico, ele tinha um carisma diferente. E aquelas pessoas que não podiam ter dinheiro, né? Não tinha dinheiro, não podia pagar, ele fazia as consultas no seu consultório de graça, não cobrava não. E assim foi passando, doutor Antônio. E um dia, no hospital, foi internado um senhor, já bastante idoso. Aquele senhor estava com mal, que ia levar à morte mesmo. Internaram, falaram, doutor Antônio, quarto fulano lá, tem um senhor lá que está precisando dos seus cuidados. O senhor pode ir lá? Ele falou, posso. Chegou lá, consultou aquele senhor. Quando ele bateu o olho naquele senhor, ele reconheceu, falou, conheço esse homem aí. Mas falou só para ele, né? Sabe quem era o homem? Era aquele que adotou ele quando era criancinha, que fez os maus tratos possíveis que pode ser feito, né? Judiou com ele. Ele cuidou dele, falou, olha, vou falar um negócio para o senhor. Sua doença é um pouco grave, mas com essa medicação, o senhor já vai dar uma melhorinha e eu vou ter que fazer uma cirurgia, é urgente. Falou, não, doutor, se o senhor fizer por mim,
Aí chegou os irmãos e tal. Aí falou, tem que assinar aqui, todo mundo assinou. No outro dia ele fez a cirurgia daquele senhor. E ele foi melhorando, melhorando. Ô doutor, quando que eu posso ir para casa? Ele falou, olha, vai demorar uns dias. Enquanto o senhor não recuperar totalmente, eu não posso liberá-lo. E o dia que ele liberou ele, falou, hoje o senhor tá bom, o senhor pode ir para casa. Falou, mas antes eu queria conversar um pouco com o senhor. Ô doutor, eu já acertei com o hospital. Falou, não, já sei, tá tudo certinho, sei que o senhor é muito rico. Queria conversar com o senhor. Aí ele pegou e falou, sei, eu ouvi o nome do senhor, conheci. O senhor sabe quem eu sou? Ele, não sei. Falou, sou o Antônio. Falou, não, doutor Antônio, eu sei que o senhor é o doutor Antônio. Já está aqui tudo escrito, tudo certinho. Falou, não, mas o senhor está enganado. Eu sou o Antônio, que o senhor adotou quando era criancinha, que o senhor me deixava dormir no porão. O senhor judiou comigo a vida toda. O senhor lembra que eu fugi? O homem quase morreu, o homem quase deu um ataque nele. Se ele não morreu da doença, ele ia morrer de susto. Ah, mas eu sei, tá, pô, você é meu filho amado. Ele falou assim, não sou não, de jeito nenhum. Eu faço isso aqui com uma ética médica. Eu estou fazendo isso para o senhor, para lhe curar, mas eu não sou o seu filho amado. O senhor quase me matou. Se eu tivesse ficado com o senhor, eu já tinha morrido. Lembra que o senhor não me deixava fazer o A? Eu pegava um pedaço de papel e escrevia o A, B, aquele negócio todo lá. O senhor tomava da minha mão, me espancava? Falou, lembro. Pior que eu lembro tudo isso. Fui uma pessoa muito maldosa com você. Ele falou, foi mesmo. Pois é, agora eu lhe curei, sou o doutor Antônio. Falou, vou chamar aqui aqueles que podiam ser seus netos. Chamou aqueles rapazes, né? Aqueles moços já grandes. Falou assim, é meu filho, minha filha, minha família, que é minha esposa. E vou fazer mais uma coisa para o senhor. O senhor talvez, não sei se o senhor vai aceitar. Queria convidar o senhor agora e seus filhos para ouvir essa história, mas lá na minha casa. Quero lhe dar um almoço. Vamos almoçar todo mundo junto. Porque eu não guardo nenhuma mágoa do senhor. Nesse coração aqui só tenho bem. Porque se eu não tivesse bem, se eu não fosse uma pessoa que tivesse o coração bom, talvez não teria chegado aonde eu cheguei. Aí o homem, mas não, eu exijo que vai. Aí os filhos foram, né? Chegou lá na hora do almoço, ele relatou a história direitinho. Aí ele pegou aquelas roupinhas bem velhinhas que ele tinha, estava guardada como lembrança. Ele falou, lembra dessa roupa aqui? Ele falou, mostrou para a suposta mãe. Essa roupa aqui a senhora que fez para mim, a senhora lembra? Ela falou, lembro. Pois é, agora eu sou o doutor Antônio e se precisar de mim eu posso cuidar de vocês, não tem problema. Vou cuidar de vocês o máximo que eu puder. E assim terminou a história do Antônio. Agora eu quero fazer uma pequena reflexão sobre essa historinha, que essa história não é verídica, viu gente? É fruto da minha imaginação. Hoje a gente passa por dificuldades, é maltratado, é tudo. Mas o amanhã ninguém sabe. Ninguém sabe o que acontece no amanhã. Então a gente não pode, talvez, entender o que a vida nos espera posteriormente. E essa história, ela cai direitinho para todos nós, né? Cai principalmente aquelas pessoas que menosprezam aqueles que mais necessitam, mas não sabe o amanhã, o quanto aquela pessoa pode evoluir e pode ser útil até aqueles que o maltrataram. Tá bom, gente? Historinha do Neto Jacuí para vocês. Como já disse, não é verídico, é fruto da minha imaginação. Muito obrigado.